Às 16 horas e 32 minutos em Maués, capital do Guaraná, aqui no estado do Amazonas, norte do Brasil. Nosso boa tarde a todos vocês, amigos internautas, que acompanham o site Folha de Maués Comunicações, o maior portal de mídia e notícia aqui do município de Maués, a terra do Guaraná, localizada a leste da Grande Manaus, capital do Amazonas. Trabalhamos em nome de Prisma Glixê Manaus, serve material de construção e PP Móveis, Supermercado Amigão Magal de Ferragem Magal de Eletro, Ribamar Palacio Hotel, Cantinho do Salgado, Pimentel Contábil e Academia Nitro Fitness. Nosso boa tarde para você, amigo internauta, que acompanha toda a programação jornalística aqui do site Folha de Maués. E hoje temos mais entrevistas aí para você que acompanha a nossa programação. Ao meu lado está o André Huck, grafiteiro, realizados aí na cidade de Salvador, a capital do estado da Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com enfoque na cultura indígena aqui da região amazônica. André, é uma satisfação receber você aqui no site Folha de Maués. Ainda há pouco estávamos trocando muita fichinha, conversando sobre a cultura. Fala para nós aí, para os nossos internautas que acompanham o site Folha de Maués, o objetivo da tua visita aqui na terra do Guaraná. Folha de Maués, boa tarde. Boa tarde, Alcinei, boa tarde a todos que estão na conexão aí. Quero agradecer, né, por vocês abrir a porta aqui, né? E estou aqui através de pesquisa, né, Alcinei? Como você falou, eu trabalho sobre a cultura, né, dos povos indígenas, levando isso o grafite, né, para as ruas de São Paulo, pelas ruas de Manaus, né, e várias outras cidades que eu já passei, né? Já passei por umas 35 cidades, Alcinei. Sempre retratando, né, sobre a nossa cultura local, né? A valorização da nossa cultura local que a gente tem que ter, né? Então, a minha passagem aqui pela cidade é exatamente isso, buscar essa valorização da cultura do Guaraná, né, Alcinei? Então, eu agradeço de coração aí por você estar abrindo espaço aqui pra gente, contando muita história, né? E estou muito feliz, né, de estar aqui, aprendendo muito, né? Com certeza, André. O Charles está rodando umas imagens aí dos trabalhos do André aí, Brasil afora, com enfoque, como eu falava para vocês, amigos internautas, quando são exatamente 16 horas e 34 minutos, com enfoque na cultura indígena da Amazônia, especificamente aqui do estado do Amazonas. André, fala para nós daquele trabalho, inclusive, aquele grafite sobre a história do Guaraná. E o André, na verdade, amigos internautas, veio até Maués para buscar essa essência, a história do Guaraná, que é ligada à sociedade indígena Sateré-Maué. Fala para nós aí dessa viagem, né, na verdade, que você está fazendo, né, André? E fala para nós desse trabalho que foi feito lá em São Paulo, a grande São Paulo, na região sudeste do Brasil. Então, assinei, foi um painel, né, de 360 metros ao quadrado, né, muito grande no centro de São Paulo, né, com a cultura indígena, né, com o povo sateré, né, em representatividade, né, e o nome da obra é Ramã, o filho do Guaraná, né, que é o indígena sateré, que eu tive vivência, né, na aldeia Inhambé, que fica próximo de Manaus, né, com a minha amiga Irá, a mãe dele, toda a galera me recebeu muito bem. E através dessa vivência, Alcinei, eu tive para mim que eu falei, nossa, eu preciso retratar isso num painel grande, né? Para que todo mundo, né, valorize essa cultura e valorize essa história do povo sateré e da cultura do Guaraná, né? E aí foi quando eu passei no edital em São Paulo, né? E de 180 eu fui o 29, né? Que passei com a história do Guaraná. E aí, com isso, eu não fiquei feliz só de fazer ali a obra. Eu Sim, falei, quer saber? A gente vai fazer um documentário falando sobre a verdadeira história, né? Com H maiúsculo com certeza, com certeza. do Guaraná, né? Então foi quando eu falei, eu preciso ir em Maués para saber essa verdadeira história, né? E encontrei você aqui que, pô, incrível demais, só gratidão. Com certeza, e vale ressaltar, amigos internautas, o site Folha de Mauas Comunicações trabalha já com o mito, a apresentação cultural do mito do Guaraná Sateré-Maué, ano passado, inclusive na 41ª edição da Festa do Guaraná, a nossa equipe se organizou para apresentar o mito do Guaraná, uma apresentação de 25 minutos no palco da 41ª Festa do Guaraná, foi um sucesso, graças ao apoio aí da Prefeitura da cidade, Governo do Amazonas, também o apoio dos pais, dos dançarinos, dos pesquisadores, narradores, que uniram forças aí para após pandemia. André, inclusive, foi difícil a pandemia
prejudicou muita coisa, principalmente o universo cultural do Brasil foi prejudicado pela pandemia e nós retornamos com a apresentação do mito do Guaraná. E eu havia contado para o André, ainda há pouco, amigos internautas, a história do Guaraná, né? Uma história muito bonita, ligada a todo esse contexto mitológico Sataré-Maué e que, com certeza, o André já tem material de pesquisa, o André já veio aqui, já está, como diz a linguagem científica, ele já está fazendo a coleta de Sim. dados, depois o André vai entrar na leitura, se aprofundar e com certeza depois esse cérebro aí está fluindo com muita imaginação, né, André? Com certeza, isso não tenho dúvida, Alcinei. Então, agradeço de coração mais uma vez aí, né? E é isso, essa riqueza cultural não pode morrer, né? A gente tem que resistir e levar isso adiante, essa história, né, Alcinei? Então, é isso. Parabéns aí por toda da Folha, né? Da Folha de Maués, que faz esse trabalho lindo, né? E importante, né? Para todo o Amazonas, né? Muito obrigado, André. André, fala para nós um pouco, que ainda há pouco nós estávamos conversando em off, desse trabalho que você estava fazendo em São Paulo. André, fala para nós, houve uma certa resistência, das dificuldades, fala para nós, que é importante a gente contar esses relatos, porque os nossos amazonenses, quando eles saem do estado, eles enfrentam também muitas dificuldades. E fala para nós dessa dificuldade até chegar a essa consolidação desses painéis, principalmente nas grandes cidades aqui do Brasil. Então, é como a gente tinha comentado, né, Alcinei, é muito preconceito, né? Questão dos povos originários, né, tem um preconceito muito grande e, querendo ou não, São Paulo não fica para trás. Então, esse trabalho que eu fiz, o Ramon Filho do Guaraná, ele foi negado por dois prédios, né? Dois prédios negou ele por conta de preconceito. Não tem outra questão que aponte por quê ou não. Então, foi o preconceito, o racismo mesmo que a gente sofreu, né? Eu e toda a minha equipe que trabalhou junto forte nesse trabalho. Mas a gente conseguiu e mostrou que somos fortes e resistentes e a obra está lá, né? O Ramon, filho do Guaraná. É para você que está em São Paulo ou você que vai em São Paulo, você consegue acompanhar na rua Helvétia, né? Em frente à rua, ao Minhocão, Parque Minhocão, tá lá a obra do Filho do Guaraná. E em Manaus, André, fala para nós, tem algum trabalho na capital amazonense, a nossa capital do Amazonas? Tem sim, a gente tem vários trabalhos ali nos viadutos. Eu participei de 3 obras no Legal. viaduto, né, do Amazonas, ali, viaduto de Flores, ali em frente ao Amazonas Shop, a Constantino Neri, e em outros locais, né, que a gente tem vários trabalhos espalhados e por várias 35 cidades, né, do Brasil, aí tem obra minha. Olha aí, muito interessante. Você, amigo internauta, o André é amazonense, é da terra, tem o sangue indígena e também da resistência, né, André? É uma herança, né? É uma Sim. herança. Nós herdamos dos povos originários essa resistência, essa persistência até a gente conseguir a consolidação dos nossos projetos. André, mais uma coisa a acrescentar para os nossos internautas que estão acompanhando aí esse pequeno bate-papo aí com você. O André que está visitando o município de Maués e também está visitando aqui a redação do site Folha de Maués para falar desse trabalho magnífico. E o site Folha de Maués está aí para dar as mãos, né, com esse trabalho, contribuir com o trabalho do André, que é amazonense, irmão do município de Maués, e com certeza vai dar destaque a essa cultura, essa memória dos nossos povos indígenas, especialmente da etnia Sateré-Maué. Muito obrigado, né? Assinei por todo o apoio aí, por toda a galera aí. Charlin que tá na contenção aí, a produtora Flavinha aí também que tá junto e toda a minha equipe, né, que fez acontecer esse trabalho, né? Porque como não sei se eu cheguei a comentar, mas a nossa equipe trabalhou também envolvido todos que são, não todos, né, mas a galera que carregasse uma resistência forte, né? Então teve indígenas que trabalhou com a gente, né? O Puxa, legal. assistente era Caigangue, da etnia Caigangue, lá do Paraná. Tinha a Natália, que é aqui de Parintins, né, que é Tupi, né? Então tinha a amiga negana, que é representatividade da cultura negra. Então teve toda uma escolha, né, da equipe para participar desse projeto. Então quero agradecer a todos eles aí, né, que deu esse apoio para que isso acontecesse, né? Foi muito trabalho, foi muito suor, foi 7 dias, né? 56 horas de trabalho, né? para Mas que eu gratificante porque uniu todas as sociedades, né, os grupos étnicos do nosso Brasil. Isso é muito importante, né, André, porque une, né, Sim. unifica, né. Isso revela que somos irmãos e nós precisamos nos unir para justamente mostrar a nossa identidade. Exatamente, assinei. E é isso. Muito obrigado aí. Valeu, galera de Maués, né? Tô amando demais e só gratidão.
Muito obrigado, André, mais uma vez o nosso boa tarde ao Marcos Felipe Nogueira. Me lembro do Hulk quando íamos no bar do Hip, no centro de Manaus. Olha só aqui, um abraço aí ao Marcos, que está acompanhando a Marli Rocha lá no bairro Santa Luzia. Boa tarde, Marli. A Franci Monteiro assistindo aqui na Lagoa Azul. Um abraço, obrigado aí. Lá, inclusive na capital amazonense. Muito obrigado aos nossos internautas que acompanham aí toda a nossa programação. Esse bate-papo de conhecimento, troca de experiência. O André que é amazonense, mostrando a cultura do nosso estado, que é ligada fortemente às sociedades indígenas aqui do nosso vasto território amazonense. E o André, com toda uma equipe, né, está visitando, está levando essa nossa riqueza, que a gente tem que ter orgulho dessa identidade. Isso é muito importante. O André, que já tem trabalhos em Salvador, no Rio de Janeiro, na própria capital Manaus, como ele havia falado, você inclusive está acompanhando aí na nossa transmissão, na nossa live aí, os trabalhos que o Charles aí com a imagem de Charles Mota e o apoio aí das imagens do próprio André Huck, que está aqui visitando o município de Maués e fazendo todo um trabalho de coleta de informação, de dados aí sobre a cultura, o mito do Guaraná Sateré Maué e outras manifestações culturais ligadas também a essa etnia e também a dos Mundurucus, que Sim. Os Mundurucus também não podem ser esquecidos porque ajudaram na formação cultural da população do município de Maués. Trabalhamos em nome de Prisma Glixê Manaus, Seven Material de Construção, IPP Móveis, Supermercado, Amigão Magal, de Ferragem Magal, de Eletro, Ribamar Palace Hotel, Cantinho do Salgado, Pimentel Contábil e Academia Nitrofit são os nossos anunciantes. André, muito obrigado, André. Seja bem-vindo ao Maués e pode contar com o apoio aqui do site Folha de Maués para esse trabalho de Muito obrigado, gratidão a todos que estão aí acompanhando, né? Seguindo o bate-papo aí de muita história, né? Assim mesmo, muita história mesmo. E só gratidão, obrigado, gente. E é isso. Quem não me segue, né? Quem não acompanha meu trabalho, é só ir lá nas redes sociais, né? André Huck, com 2 L's e Huck Manauara no Facebook, né? Então lá, pode acompanhar. Muito bem, André, muito obrigado. E a gente vai encerrando nossa live por aqui, né? São exatamente 16 horas e 44 minutos aqui em Maués, capital do Guaraná. Esse foi o bate-papo aí com o André Huck, grafiteiro, com trabalhos aí espalhados Brasil afora, com enfoque na nossa cultura indígena. Com imagem de Charles Mota, reportagem de Alcinei Pimentel, muito obrigado e a gente volta a qualquer momento com mais informações e mais notícias sobre os fatos e acontecimentos que ocorrem em Maués e também no estado do Amazonas. A todos o nosso boa tarde.